Fala aí, torcedor palmeirense, estou chegando com mais um vídeo com informações do nosso Palmeiras. Vamos dar uma olhada no que o Fassicani falou aí sobre esse mercado da bola do Palmeiras que não vai parar em John Arias e também em Marlon Freitas. O Verdão está atrás de outros reforços. Vamos ver o que o Fassicani tem de informação do mercado da bola. Eu estava vendo hoje muita agitação em rede social em relação a essa saída do Felipe Coutinho do Vasco. Exato. Tá? Ah, mas Felipe o que tem a ver isso? Nossa, mexeu com todos os times, né? Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Porque diversos perfis de colegas que falam do Palmeiras estavam hypando esse assunto, porque muito torcedor do Palmeiras está invadindo diversas redes sociais do Felipe Coutinho, as redes sociais do Palmeiras, da presidente Leila. Traz o Coutinho, momento é agora, traz o Coutinho, traz o Coutinho, traz o Coutinho. Enfim, antes de eu dar o meu veredito em relação a isso, a pergunta que fica tá? Felipe Coutinho oficialmente não é mais jogador do Vasco. Acabou de fazer um post nas redes sociais, diz que não aguenta mais a pressão, que mentalmente está desgastado e tá tudo certo, não tô aqui pra ajudar. Foi xingado no intervalo do jogo. Sim, não, tudo bem. Cada um reage de uma forma e eu, propriamente dito, entendo o cara se sentir assim, tá? Porque eu, diversas vezes, passo e ainda passarei por isso, porque não é todo mundo na rede social que tem o QI elevado para chegar e saber trocar uma ideia com a pessoa quando ela quer discordar de algum assunto, né? As pessoas, sim, infelizmente, não nasceram abençoadas em uma grande parcela de educação. Então, óbvio que, para evitar esse tipo de conteúdo nocivo, o que eu faço? Eu prefiro blindar da forma que eu posso esse tipo de... Pô, mas se o Felipe Coutinho já não aguentou a pressão lá no Vasco da Gama, que com todo respeito ao Vasco, o Vasco da Gama hoje em dia é a quarta força do futebol carioca dentro do futebol brasileiro, né? O Vasco da Gama viveu um tempo aí quebrado, aí teve uma SAF, a 777, que comprou o Vasco, mas o Vasco não foi pra frente, não conquista títulos importantes há muito tempo. Então, se a pressão já está grande para o Felipe Coutinho dentro do Vasco, já pensou se ele vir jogar no Palmeiras? Aí, sem clubismo algum, eu posso dizer pra vocês que a pressão com certeza será maior, né? De constrangimento. Então eu sei o que passa o Felipe Coutinho. Então eu não vou em nenhum momento dizer mimizento, pipoqueiro, não sei o que. O cara sabe onde o calo aperta. Agora, o Felipe Coutinho, na minha opinião, ainda não voltou ao futebol brasileiro. O Felipe Coutinho, há pelo menos 2, 3 anos, está tentando jogar futebol. Ele tem 33 anos e é uma idade ainda muito passível do cara apresentar desempenho. Não dá pra dizer que esse cara acabou, esquece, se aposentou. Idade hoje não é mais desculpa pra falta de desempenho. Ou o cara tem um compromisso com a sua fidelidade física, ou esquece, o cara aí ele vai colocar a carreira dele ladeira abaixo. Senhoras e senhores, Felipe Coutinho cabe em qual time ainda do futebol brasileiro e principalmente primeira prateleira? Bom, como a gente tá falando muito do Palmeiras, eu vou... Desculpa, mas no Palmeiras eu acho que não. Felipe Coutinho, ele é um jogador que tem muita qualidade, mas desde que ele voltou da Europa, ele não é o mesmo Felipe Coutinho que jogou bem no Liverpool, que teve até alguns momentos bons no Barcelona. É um cara que há muito tempo não demonstra um bom futebol. Para mim seria loucura se o Palmeiras trouxesse o Coutinho, porque os vencimentos dele são muito altos. Felipe Coutinho, se não me engano, ele ganha na faixa de 1.500.000, 1.700.000 no Vasco da Gama. Então seria, eu acho, uma loucura o Palmeiras trazer o Felipe Coutinho. Eu vou ser bem sincera. Eu não vejo sentido em você liberar Rafael Veiga, que é um jogador ídolo, que é um jogador que na última temporada, nos principais jogos decisivos, teve sua participação muito relevante, com a desculpa de salário e fator físico. Você se desfaz desse jogador, empresta ele, né, só com a possibilidade, nem com a obrigatoriedade de compra,
pra você trazer um Felipe Coutinho. Eu concordo que o Felipe Coutinho é um jogador que se sente diferenciado, é um jogador que tem um passe, é um jogador muito técnico, é um jogador assim com uma qualidade tremenda. Só que eu entendi que quando sai o Veiga, o Palmeiras pretende colocar jogadores 100% fisicamente, principalmente. Evidente. E principalmente com um salário mais acessível ou que seja um salário pago para quem está ali 100% disponível. Eu não vejo sentido de sair com o Rafael Veiga e trazer um Coutinho, com todo respeito. E eu acho o Coutinho muita bola. Mas claramente, como o Felipe Fascani falou, ele ainda não voltou ao futebol brasileiro, ele tá com o físico comprometido. Ele não corre mais, ele não tem a disponibilidade física e é uma situação semelhante ao do Veiga, então não é sentido. Eu acho que você se desfaz de tudo que estava como planejamento da temporada se isso acontecer. Tortorelli, E outra coisa, galera, o Rafael Veiga vem sendo vaiado já por alguns torcedores lá do time mexicano. O cara jogou apenas 3 partidas, entrou, vamos dizer assim, jogou não, entrou alguns minutos aí em apenas 3 partidas e já vem sendo vaiado. Que fazem, Veiga? É impressionante, né? A torcida do time do América do México já não está tendo aquela paciência que o Abel Ferreira tinha com o nosso treinador. Nosso treinador tinha com o nosso jogador. Então o Veiga, não sei não, galera. É cedo para dizer que o Veiga é um fracasso já no América do México, mas a torcida mexicana não tem muita paciência pelo jeito. nessa atual temporada são 7 jogos, 3 gols e 1 assistência. Se a gente pegar esse recorte pequeno, são números aceitáveis. Na temporada passada, 56 jogos, 11 gols e 5 assistências, 16 participações em gols. Ou seja, os números do Felipe Coutinho condizem com o nível de futebol dele. O problema era o Vasco e não o Felipe Coutinho, ou vice-versa? Bom, eu acho assim, tudo no futebol é custo-benefício, né? O Felipe Coutinho, eu ainda não sei se ele voltou ao Vasco naquele esquema, é meu time do coração e vou fazer um ganho mais simbólico, vou abaixar, ou eu vou cobrar um salário de jogador que veio da Europa. Coutinho não me parece um jogador barato. Não. E eu já vou te responder a pergunta no sentido de mesmo. qual time brasileiro ele mesmo. se encaixa. Poucos, porque o Coutinho se encaixa no estilo de time que joga pro cara. E é difícil, cada vez mais difícil. O cara tem que ser muito fora da curva pro time jogar em torno dele. O Coutinho, quando ele surge, e vocês devem lembrar bem, no próprio Vasco, quando ele estoura ali na época do Liverpool, o Coutinho tinha uma característica que ele não tem mais, e já há algum tempo, que é a velocidade, intensidade. Ele era um cara... O Coutinho não era só técnica. Ele se reinventou, porém, ainda falta muita intensidade pro futebol que a gente joga hoje. Então, eu acho assim, o Coutinho, os números frios dele são bons. Tecnicamente, eu acho ele muito bom, mas ele perdeu algumas características que marcaram ele. O que era? Um contra um, a velocidade, principalmente, eu lembro do Coutinho dando chutes de longa, média distância. Ele chutava muito, inclusive na seleção. Sim. Ele parece que ultimamente ele tem medo de arriscar. Nem isso a gente conta, a gente vê o Coutinho. Ele não tem nem aquele cara que arrisca. É um cara que é mais pifador, enfim, é um novo Coutinho. De acordo com o custo-benefício, se ele vier com um custo baixo, uma aposta, tecnicamente é um bom jogador, mas eu não vejo uma titularidade e muito menos um protagonismo no Coutinho nos times que buscam um título hoje. Infelizmente, porque eu gosto do Felipe Coutinho, mas a realidade dele é essa. O salário do Felipe Coutinho, obviamente, não vai repercutir o salário da pessoa, mas assim, era só para ver que patamar, porque eu falei, de repente ele volta pro Vasco, sim, com um valor mais, né? Não, ele é um dos maiores, ou o maior salário do Vasco, cerca de R$1.700.000. Eu acertei então, galera. Foi o que eu calculei. 1.500.000, 1.700.000. O Felipe Coutinho tá entre os 5 tops de salários aí do Vasco da Gama. Eu não sei se não é o maior salário do Vasco da Gama. É muita grana. Se for para dispensar o Veiga lá pro América e para trazer o Coutinho, então era melhor ter ficado com o Veiga. Esta é a minha opinião. Mas deixa sua opinião aí. Você gostaria de ver Felipe Coutinho com a camisa do Palmeiras?
Cara, Então, assim, esquece o que eu falei. nós estamos falando de... Do time que era o de coração, hein? Imagina o A outro. gente está falando de um investimento, né? Um investimento anual de 22 milhões e 100, porque você tem que contar o 13º. Tá? Se a gente dividir isso por 5,2 aí na média, são 4 milhões e 250 mil dólares. Como você comprar um cara de 4 milhões e 250 mil dólares, entendeu? Basicamente isso você tem que ter de orçamento para investir no Felipe Coutinho. Para um cara de 33 anos. É algo ainda com certa acessibilidade para alguns clubes, mas também não é dinheiro para você ficar rasgando por aí. Se a gente fala que o Palmeiras rasgou dinheiro pra caramba no ano passado, com pelo menos aí metade daqueles que chegaram, o Felipe Coutinho talvez seria uma aposta bastante arriscada. Onde que eu queria chegar? Viu, mas outra coisa que eu queria falar aqui, se for pra trazer o Coutinho e pagar um salário absurdo pra ele, eu traria o Hulk. Faz uma proposta pro Hulk lá. Tenho certeza que o salário seria bem menor e o Hulk poderia agregar bem mais do que o Coutinho no Palmeiras. Eu tenho certeza que o Hulk ia agregar muito mais do que o Coutinho no Verdão, nem que fosse pra entrar aí no segundo tempo. E por que não ser titular? Vai que o Flaco Lopes começa a vacilar ali, porque o Hulk, por mais que já esteja com uma idade avançada, é um jogador muito dedicado e tem muita força física, ainda está 100% fisicamente. O Hulk, é claro que o cara, depois que passa dos 30, já não tem o mesmo pique, mas entre Felipe Coutinho e Hulk, eu acho que a maioria dos torcedores do Palmeiras ficariam com o Hulk. Essa é a minha opinião. Primeiro na história do Alan, que tá muita gente aqui, então já vai deixando o seu like aqui pra gente entrar em debate aqui, tá? Sobre essa história do Alan, o staff dele foi comunicado por alguns representantes, não do Liverpool, mas que trabalham na Premier League, para fazer a prospecção de jogos dele aqui no Brasil, tá? Então, a convite do staff dele, eu soube que esses representantes estiveram dando uma olhada em alguns jogos recentes do Alan, tá? Mas eles são do Liverpool. O que me passaram não é que eles são do Liverpool, eles trabalham prospectando para os grandes times da Premier League. Por exemplo, o Kiara Bichan, o empresário, que é ele da MSI do Corinthians, ele é um empresário que ele contrata o jogador e faz o repasse para o clube. Então, por exemplo, o Chelsea contratou tal jogador. Vamos supor, o João Pedro. Na verdade, só estou dando um exemplo, tá? Na verdade, em várias vezes, é o Kia quem contrata e ele repassa para o clube e aí o clube passa o valor para ele, entendeu? Então, ele que faz assim, não, esse cara aqui tem que jogar aqui porque eu entendo que para cá vai ser melhor. Ele tem uma gerência na Premier League que é bizarro. Um cara assim, hoje ele é um dos principais empresários realmente do planeta. O Kiara Bichan, pra quem muita gente tirava sarro na história da MSI, o caramba, o cara é bala na agulha. Fortíssimo, principalmente na Premier League. Muito forte, muito forte. Ele determina realmente, e não é negociação de jogador brasileiro, é de jogador alto gabarito, o Gyökeres. O Chelsea quer um centroavante. Não, você tem que contratar, o Arsenal tem que contratar o Gyökeres. É pro Arsenal que ele vai, senão não deixa o negócio andar. O cara, assim, ele tem Sim. Absurdo. Enfim, e esses caras estiveram por aqui. E pelo que eles tiveram de devolutiva por parte do staff do Alan, é que o Palmeiras vai abrir conversas no meio do ano, porque vai haver um inchaço no elenco nessas posições. O Palmeiras não enxerga o Maurício como um potencial negociável. E segundo informações do Gazeta Esportiva aí, o Liverpool está disposto a pagar 200 milhões de reais para tirar o Alan do Palmeiras. É muita grana, vai ser difícil o Palmeiras segurar esse garoto que é muito bom de bola. Com certeza depois da Copa do Mundo aí, depois da metade do ano, com certeza o Palmeiras vai perder o Alan. É mais um craque do Palmeiras e mais uma joia da base que vai embora para o velho continente. Que eu acho um erro, mas tudo bem. O Felipe Anderson, pelo Abel, não é um jogador que enxerga-se nesse momento que vai sair. O Palmeiras contratou o John Arias, tem uma aposta total canalizada na volta do Paulinho, mais o Flaco, mais o Vitor Roque. Então o espaço ficará reduzido.
E com isso, o Palmeiras tem que fechar essa conta até o meio do ano dos tais 400 milhões de projeção de vendas. Porque, pra quem não sabe, é muito lindo, maravilhoso, você abrir a manchete do portal, o Palmeiras teve 1,7 arrecadação, blá, blá, blá. Lindo, ótimo, 1,7. Mas qual é a conta que vocês têm que fazer de verdade? O Palmeiras divulgou as despesas? Não, né? Não. Ah, não. Pois é, então. Então vamos começar a falar das despesas? Vamos começar a falar das despesas. Vamos começar a falar que o clube tem uma dívida equacionada de mais de 850 milhões. Tá equacionada. Ah, quebrou. Não, a dívida está paga, tá desenhada. Porque depois os outros canais fica repetindo. Não, o cara lá falou que quebrou. Não. Interpretação de texto é uma dádiva também. Não, e outra, nós trouxemos aqui dois caras que lidam com reunião de conselho de balanço que estão com os papéis na mão. Aí você tem isso. Isso é só uma das despesas. Aí vamos falar do futebol, porque essa dívida não está imbuída a despesa anual. Ela é uma dívida de médio e longo prazo. Então, qual é a dívida ou a despesa que não pode atrasar R$1? A do futebol, tá? Então, vamos lá. Quanto hoje custa a folha salarial do Palmeiras? Eu ia falar de uns 20, 40 milhões, alguma coisa assim. Vamos colocar numa média, tá? Nossa, 40 milhões de reais é muita grana, né? É muito dinheiro, né? Muita verba. Mas o Palmeiras, como tem aí o segundo maior elenco do Brasil, só perde para o Flamengo, com certeza é muita grana. O Cruzeiro também tem uma folha salarial muito alta. É muita grana, hein? 30 e poucos de milhões. 30 milhões? Então tá bom. Então vamos colocar numa média de 30 milhões. Beleza? Então tá bom. 30 milhões, você vai multiplicar por 13, pra você ter o 13º. São 390 milhões. Mais a dívida a longo prazo. A gente está falando de 1,2. Mais o que o clube ano passado investiu em jogadores. Que muito valor, né? 1,940. Caraca. É que muitas compras são feitas parceladas, né? Tem Sim, essa questão. claro. A grande maioria. Então eu tô dizendo que o grosso... Compras e vendas. O grosso, tá, de total, foi uma despesa de 1,940. Só que, claro, você vai equacionar. Então, de 800 e tanto de dívida, eu vou separar 300 para pagamento, mais os 390 que eu tenho de folha. Essa não pode atrasar, os 390 não pode atrasar. Isso é obrigatório. Isso é de dezembro a dezembro mais 13º. De janeiro a dezembro, não pode atrasar. Isso não pode atrasar. Mas vamos colocar de 700 milhões que o Palmeiras teve de total de prazo, você tem que ter um curto aí de 280. A gente tá falando 970. Então, gente, quando a gente desenha para vocês que o clube também tem contas pesadas a pagar, ele tem contas pesadas a pagar, e que nem sempre essas contas, elas vão fazer com que você vire o ano seguinte com esses 1,7 bilhão de investimento. Não é assim que funciona. Por que o Flamengo tem mais grana para investir? Porque ele reduziu drasticamente a dívida dele. Está quase zerada a dívida do Flamengo. O Flamengo, no orçamento dele, que foi divulgado de balanço, vocês podem buscar, ele praticamente zerou essas dívidas. Então, quando ele arrecada 1,8, 2 bi, tira essa dívida, vê o que sobra na mão do Flamengo. Ele vai sobrar um quilate muito mais pesado para fazer esse investimento no futebol, que no ano passado o Palmeiras teve e ele, obviamente, pôde fazer. A questão toda foi que metade desse quilate de investimento no Palmeiras, ele foi feito em jogador desnecessário ou em caras que não vão ter o rendimento que se esperava para potencializar esse valor em títulos, em premiação, etc, etc, etc. E o Palmeiras continuar com um cofre bonitinho para esse ano. O problema foi essas contratações de bagres que o Palmeiras fez, né? O Palmeiras desperdiçou muita grana, jogou muito dinheiro no lixo com contratações de bagres, né? 700 e poucos milhões jogaram fora em Atuesta, Navarro. Tem quanto jogador que o Palmeiras comprou? Facundo Torres, esse Emiliano Martins também tem que ser negociado. Então foi muito dinheiro desperdiçado pelo Palmeiras, que agora precisa dar uma equilibrada nas finanças. Isso é normal no futebol. Isso é verdade. Cofre do futebol para investir, comprar jogador. Comprar jogador.
Por que você acha que a história do Nino tá tão arrastada? Por que demorou-se tanto para fazer a paulada no pagamento do John Arias? Porque o Palmeiras teve que cavocar o elenco, tira um, tira o Everton, tira o Veiga, vende o Facundo, aí tem um valor do John, aí é outro valor do Luiz Guilherme lá no repasse do West Ham pro Sporting, e juntou aqui, juntamos, então agora vai, pumba. Aí agora com o Nino, o que vai sair o Bruno Rodrigues, aí tem que ver, vai casar uma segunda venda, então você vai, tira dessa parte do orçamento, vou tirar e você vai jogando no punhadinho. O clube, justamente para fazer isso, ele tem que estar, claro, com as contas organizadas como ele está. Ele não vai deixar de pagar salário porque ele vai comprar o John Arias, porque ele vai comprar o Nino, porque ele vai comprar... Não, mas ele não pode pegar e meter o pé no acelerador como ele fez em 2025 na entrada de 2026. Por isso que o clube está estruturando e conjecturando para o meio do ano essa potencial venda do Alan, esse encaminhamento de mais de 35, 40 milhões, para que o Palmeiras volte a ter um respiro e ainda mais, Vic, sem também garantia de permanência do Flaco, porque lembre-se, se ele for à Copa do Mundo e entrar em campo, o Flaco Lopes é um jogador também acima de 35 para quase 40 milhões de euros em reversão à equipe do Palmeiras. E aí... Então quer dizer que o Palmeiras pode aí, depois da Copa do Mundo, que com certeza pelo menos a venda do Alan vai ser concretizada. Isso aí é fato. O Palmeiras não vai conseguir segurar essa joia até o final do ano, isso eu tenho certeza. E se o Flaco Lopes também for negociado, o Fascicani falou aí que pode chegar também na faixa dos 35 a 45 milhões de euros, então o Palmeiras aí pode faturar aí mais ou menos em uns 420 a 450 milhões de reais aí com a venda desses dois atletas, né? E falaríamos num total de quase 80 milhões de euros em dois jogadores. Que aí deixaria a situação do Palmeiras bem mais confortável, claro, para montar o time competitivo. Lembrando que se não fosse essa arrecadação, o Palmeiras não teria o time que tem hoje. Ah, mas não vou dizer que é um time limitado, obviamente que não é. Teve alguns erros de contratações, mas tem bons jogadores sim. Tanto que a gente fala sempre de duas peças pontuais, 3, né? Lateral direito, um 5 e um zagueiro. O lateral esquerdo não é tão emergente, é necessário, pelo menos para tirar o Piquerez da zona de conforto. Mas aí o reflexo de um time que briga por títulos é esse. E lembrando que o Palmeiras passou a última temporada, brigou por títulos, foi vice-campeão em 2 grandes competições e também teve o Paulista que foi vice também. Mas a não conquista do título obviamente rende uma certa premiação, mas você não ganha bônus de patrocinadores. E justamente esses contratos de patrocínios desde a época Crefisa é muito validado por bônus em conquistas. Então, ganhou Libertadores, X de bônus. Ganhou Brasileiro, X de bônus. Então, é uma renda também que você deixa de colocar no caixa, né? De você ganhar, literalmente. Por isso que se o Palmeiras passar, eu ficaria muito preocupada se o Palmeiras passar mais 1 ou 2 temporadas sem títulos. Sem título nenhum. Ou só um paulista, com todo respeito ao campeonato, mas pelo tanto de investimento que o Palmeiras faz em jogadores caros, que não é só a multa rescisória, é muito salário também. Se você não entrar, não tiver um bom caminho de arrecadação de dinheiro, que isso também conta muito títulos, porque o título, além desses bônus que eu falei, tem a vitrine de jogadores, tem a venda de jogadores, a valorização de jogadores. Então, aí a situação poderia ficar muito preocupante. Trabalho aqui não para. Como o trabalho do Palmeiras na força-tarefa pelo Nino, ele olha... De novo essa história do Nino. Pelo amor de Deus, vou até tomar uma água aqui. Vamos ver o que o Fascicani vai trazer de novidade sobre o Nino. Tá enchendo o saco. Alguém pode finalmente resolver essa história? Pro sim ou pro não? Para que a gente possa tocar a vida aqui. Porque todo dia uma informação diferente. Sexta-feira passada esquece, jogamos a toalha, vamos esperar agora o contato vir de lá. Aí depois repensamos, acho que dá pra gente tentar convencer os caras. Ah, não sei, vamos ver. É a última situação que eu vi hoje, tá? De uma figura que trabalha diretamente com a presidente do Palmeiras. O que falou foi o seguinte:
Na semana que vem, aí eu também não entendo porque que semana que vem não pode ser agora. Enfim, semana que vem, o Palmeiras fará a última oferta ao Zenit. Então, semana que vem, nós vamos partir para um calendário entre 23 e 27 de fevereiro. E na terça-feira que vem, dia 3, fecha a janela. Então, o Palmeiras tem aí um pouquinho mais aí de 15 dias. Quase que, um pouquinho menos aí de 15 dias. Para fazer essa oferta, que segundo o Palmeiras é a oferta que faria com que o Zenit, que não quer liberar o jogador agora na reta final do Campeonato Russo, para este momento se tornar disponível ao elenco do técnico Abel Ferreira. A oferta giraria em torno, sim, dos 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. O Palmeiras fez a primeira oferta, que bateu na casa de 7 milhões no ano passado. Aí o Palmeiras começou a conversa na casa dos 10. Aí houve 10 com o desconto do John. Aí subiu para 12,5 e agora essa oferta dos 15 milhões. Nossa, 15 milhões de euros aí é muita grana, hein? 15 milhões de euros vai dar mais ou menos 100 milhões de reais, mais ou menos aí. Mas será que não é muito dinheiro para um zagueiro? Será que o Nino vale tudo isso? Eu acho um absurdo pagar esse valor, 100 milhões de reais aí por um zagueiro. Eu acho que com esses 100 milhões o Palmeiras poderia trazer um zagueiro e um camisa 5. Ou talvez um lateral também. O Palmeiras precisa também de um lateral esquerdo aí, ou um lateral direito, porque os dois laterais do Palmeiras aí, os dois lados, vamos dizer, tanto faz o lado esquerdo como o lado direito, vem oscilando. O Piquerez não vem jogando aquele futebol. E também a lateral direita nossa também está muito comprometida aí com o Giai. Então eu acho que 100 milhões aí dá pro Palmeiras contratar 2 jogadores bons de bola, porque tem zagueiro bom de bola mais barato que o Nino. De euros, tá? Pelo atleta para fazer a última liberação ao Zenit. Por que o Palmeiras quer agora essa liberação? Porque o Palmeiras estrategicamente sabe que agora o Fluminense não tem a condição financeira de fazer uma outra cobertura como não conseguiu no Arias pelo investimento no Buangá. Então a estratégia é: compra agora, resolve agora, mesmo que acima dessa tabela FIP, para não deixar de novo uma guerra fria acontecer para o meio do ano, porque a chance no meio do ano do Palmeiras, o Fluminense e o Zenit se degladiarem e o zagueiro cair no Rio de Janeiro, que também ele tem uma boa predileção de voltar, é o que eu falei pra vocês. O staff do Nino, é uma loucura isso, mas ele está acertado com o staff com o Palmeiras e com o Fluminense. Ele se acertou com o Fluminense no final do ano. Aí veio o Palmeiras, aí ele falou: não, a gente também topa, tá certo, mas tem um acerto aqui, não. Aí resolveu-se o seguinte: quem bateu o martelo com o Zenit, o Nino vai se apresentar. Então, seja o Palmeiras, seja o Fluminense. Só que aí o Fluminense fez o caminho inverso. Foi primeiro no staff e não no Zenit. Aí o Zenit depois enrolou a história. Aí o Palmeiras foi no Zenit, viu esse empecilho e começou a negociar. E aí o que o Zenit percebeu? Pô, os caras vão começar ali, um jogando carta em cima do outro. O famoso rouba-monte, né? Eu vou mais, põe tal. O Zenit falou: pra que eu vou entregar com o valor que eu quero agora se eu posso pegar mais? Então vou ver até onde esses caras vão chegar. Então o Zenit está aqui, não quero entregar agora, tô na minha, sossegado, não vou te liberar, mas ao mesmo tempo sabendo que por fora, se bater uma proposta 3 vezes mais, a confiança da diretoria do Palmeiras, que os caras falam assim: acho que agora conseguimos o que queria, vai lá, lucramos 3 vezes mais em cima do cara, o dobro, né, praticamente, pagamos, tchau, um abraço pro gaiteiro. Então exatamente essa é a questão que eu ouvi, que na próxima semana, não sei por que não agora, não amanhã, não na sexta, não no sábado, na próxima semana, essa novela pode ter um último capítulo para a última tentativa agora, e caso contrário, então, no mais tardar é o seguinte: tá bom, se não for por 15 agora, por quanto que eu consigo garantir para o meio do ano? O que eu acho que aí sim, aí é só um feeling meu, não seria
muito inteligente por parte do Zenit, porque talvez ele saiba quanto o Fluminense quer pagar, e aí ele faz o acerto pro meio do ano, que foi aquilo que a gente ouviu aqui na semana passada da nossa fonte, de que o Fluminense tem um acerto com o Zenit e com o Nino para julho, agosto, quando reabre a janela oficial. A pergunta que fica aqui na mesa para os senhores: é irresponsabilidade pagar 3 vezes mais no Nino, ou ele vale esse investimento para você ter o cara agora? Eu acho muita irresponsabilidade do Palmeiras de procurar outro jogador no mercado. Como eu já falei, tem vários jogadores no mercado da bola e zagueiros que o Palmeiras poderia ir atrás. O Barbosa do Botafogo para mim seria a melhor opção para o Palmeiras buscar. Mas o Palmeiras se invocou com o Nino. Dá a impressão que o Palmeiras está mais interessado em trazer o Nino porque não quer perder para o Fluminense. Esta é a verdade. Parece que o Palmeiras quer disputar com o Fluminense e quer tirar os jogadores que fizeram sucesso do Fluminense. A impressão é essa. E essa novela, cada dia que passa é uma notícia diferente. Vamos ver se semana que vem vai ter alguma novidade aí, mas é uma novela cansativa essa história de Nino no Palmeiras. Agora, pagar 100 milhões de reais por um zagueiro é muita loucura mesmo. Poderia trazer um zagueiro mais barato e um camisa 5 que o Palmeiras precisa muito também. Agora, voltando ao assunto do Felipe Coutinho, pelo amor de Deus, é brincadeira. Então traz o Veiga de volta, ou como eu falei no começo do vídeo, vai atrás do Hulk aí, galera, que é bem mais negócio. É isso aí, galerinha palmeirense, uma vida no nosso canal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô, galera!